Salve, amantes do sobrenatural! Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para contar mais um relato. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreve no canal. E o relato de hoje, ele foi enviado por um rapaz, ele é de Minas Gerais e o nome do relato é A Desaparecida que Retornou do Nada. Vamos ver do que se trata o relato que esse rapaz nos conta. Olá, Paulinha! Olá, moço! Antes de qualquer coisa, eu não sou expert ou tenho PhD sobre o assunto. O que tenho é uma curiosidade em conhecer vários fatos e teses, ler muito sobre tudo e sobre todos, e assim traçar paralelos onde eu crio minhas convicções. Acredito que muitos de vocês se surpreenderiam com o que eu já descobri, e acreditem, quando eu acho que cheguei a um túnel sem saída, eis que descubro um novo caminho, um novo padrão. Certa vez me disseram que eu tenho a mediunidade forte, mas acredito que não se trata disso. Se trata de você estar aberto e conhecer e entender sobre certos temas. Já tive prazeres e desprazeres com estas experiências, sinais, avisos, revelações, mas tudo é muito tranquilo quando se tem Deus em sua vida. Por isso é que depois de certo tempo na estrada do conhecimento, as coisas se tornam mais tranquilas para absorção. Bem, o que eu vou relatar a vocês aconteceu no ano de 2000, em uma cidadezinha no norte de Minas. Não vem ao caso qual a cidade, como disse. Isso poderia atrapalhar ou ajudar, mas na dúvida, deixemos assim. Eu fazia trilha de jipe e naquele dia eu não fui, fiquei em casa e o meu pai foi no meu lugar. Devo frisar que não residimos naquela cidadezinha, morávamos na capital do norte e até lá era aproximadamente uns 13 quilômetros. Subseguindo, a uma certa hora da tarde, meu pai ligou e pediu para mim que eu levasse minha mãe ao encontro dele, pois iriam fazer umas trilhas à noite e iriam dormir em acampamentos. Adoro! Falei com a minha mãe, nos arrumamos e fomos ao encontro dele. Aquela estrada é bem sinuosa, mata fechada e bem fria. Uma estrada bem gostosa de se andar, bem agradável. Chegando lá, fomos ao Pesque Pague, onde os jipeiros se reuniam, e resolvi ficar lá por mais um tempo antes que eu pegasse a estrada de volta. O pessoal era agradável, muito divertido, cheios de energia, muito bacanas mesmo. Em um dado momento, eu sentei em uma mesa e ao meu lado estavam 5 senhores conversando sobre um determinado assunto, até que chegaram em um certo assunto que me interessou bastante, o caso da mulher que retornou do desconhecido. Fui me aproximando até que um deles virou para mim e disse: "Rapaz, se quiser ouvir, sente e ouça." Nem pensei meia vez, sentei-me e enfim fui ouvir a história. Há mais de 30 anos atrás, uma garota de aproximadamente 19 anos simplesmente evaporou da face da terra. Ela sumiu em uma tarde e dali em diante não se teve notícias da jovem. Na época, várias cidades em torno dessa cidadezinha disponibilizaram ajuda para rastrear e iniciar as buscas. Não havia motivos eminentes para que esta jovem sumisse daquela forma. Uma cidadezinha de interior não costuma ter esses acontecimentos, a menos que tenham motivos ou algo de ruim esteja de passagem por lá. Os bombeiros fizeram uma grande varredura nas matas da região e, de fato, o que se encontrou foi um dos pares de chinelos e um pequeno pedaço de tecido do vestido da mesma. Foram 2 meses de buscas incessantes e, ao final desse período, nada de concreto havia sido descoberto. Várias hipóteses surgiram: sequestro, fuga com algum namorado, transtorno, surto, enfim. Várias situações foram levantadas, mas nenhuma de fato fora seguida. Afinal, um par de chinelos e um pedaço de tecido poderiam dizer muitas coisas ou não dizer nada. Depende de qual prisma seguir. Na época, a família da jovem ficou transtornada. A mãe entrou em uma depressão profunda e a cidadezinha ficou abalada pelo ocorrido. E, em tese, aquele lugar nunca mais seria como antes. 10 anos depois, em uma noite aparentemente normal, a vizinha da mãe da jovem desaparecida estava na janela, desfrutando da luz da lua. As pessoas no interior têm o hábito de se sentarem na porta ou ficarem em janelas para passar o tempo e refletir, seja qual assunto for.
E esta senhora estava lá na janela e de repente passa uma jovem com os cabelos meio que atrapalhados, ofuscando a clareza da silhueta do rosto. Aquela senhora não teve dúvidas, era a jovem desaparecida. Ela começou a chamar pelo nome da jovem e, segundo essa senhora, a jovem acelerou o passo e entrou em uma rua. A senhora saiu até a porta de sua casa e começou a gritar em desespero. A vizinhança saiu até a porta e, após aquele reboliço, eis que a mãe da jovem desaparecida chega até a sua vizinha e a mesma relata o que vira. A pobre senhora entrou em parafuso, chorou, não se conteve e, para acalmar os ânimos, foi complicado. A polícia foi acionada e, depois de uma rápida varredura, eis que não encontraram absolutamente nada. Depois do ocorrido, alguns dias depois, a mulher que viu a filha da vizinha desaparecida ainda estava em choque, não saía de sua casa e enfrentava sérios problemas emocionais. O pai da jovem desaparecida foi conversar com o marido da vizinha que viu a suposta filha e pediu para esse senhor que conversasse com a sua esposa a fim de encerrar o assunto, que não tocasse mais sobre o ocorrido, pois a sua esposa estava sofrendo bastante e esse assunto assombrava a toda a família. Dias se passaram até que a mãe da jovem desaparecida resolve uma bela noite ficar na janela para observar a noite e passar o tempo, pois em um dado momento ela viu o que no fundo queria ver, uma jovem parada na mesma esquina onde há dias atrás foi vista pela sua vizinha. Ela não teve dúvidas, segundo a mesma, era a sua filha. Ela chamou pelo nome e quando ela o fez, uma aura de luz e uma sensação inexplicável tomou conta do ambiente. A pobre senhora saiu de sua casa aos prantos em busca de encontrar de perto aquela pessoa e se aproximar, e eis que essa jovem entra na mesma rua e desaparece, como num passe de mágica. Mais um tumulto na pequena cidade e um manifesto de que algo estava acontecendo ali. O que teria naquela rua de tão especial? Seria um presságio, alucinações? Ou um indício de que algo ainda não estava solucionado, nem deste lado e muito menos no outro? No fritar dos ovos, mais uma vez a polícia entrou em cena e muitos curiosos resolveram investigar por conta própria. Mas, do conhecimento que eu tenho, só é achado aquilo que realmente quer ser encontrado. A mãe da jovem resolveu se mudar com toda a família para a capital do norte, não queria mais viver ali. No fundo, ainda não sei se ela fez bem ou não, mas a opção foi dela e talvez seu sexto sentido a fez tomar esta decisão. Muito bem, e onde eu entro nessa história? Assim que escutei esta história, fiquei impressionado com os fatos. Eu era um garoto ainda e não tinha a mínima ideia de como proceder e analisar uma situação como esta. Ouvi e fiquei na minha, tendo minhas próprias dúvidas a respeito do que eu acabara de escutar. Entre papos e outros, resolvi ir embora para casa, já que meus pais iriam trilhar. Quando entrei no carro, vi as horas e se passavam de 23h30 da noite. O tempo voou e não sei por que algo me dizia que seriam os 13 quilômetros mais longos e expressivos dos últimos tempos. Digo isso porque já tive inúmeros casos em várias situações e hoje para mim isso é muito comum. Peguei a estradinha e fui seguir o meu caminho. Entre uma música e outra, acabava relembrando da história que escutei momentos antes. Em um certo trecho da estrada, onde passava por um bambuzal, eis que resolvi trocar o CD do carro e deixei o estojo cair no chão do carro. Ao me abaixar para pegar, me levantei para olhar para frente e vejo algo indo de encontro do para-brisa. Me abaixei imediatamente por achar que poderia ser uma vaca ou algum animal de beira de estrada. Quando abri os olhos, me deparei com o carro atravessado na estrada. Eu estava sozinho, não tinha nada ou nenhum vestígio de que eu passara por algo. Custei a me recompor do susto. Depois de respirar fundo, eu manobrei o carro e endireitei para seguir meu caminho. Quando olhei no retrovisor para ver se vinha algum veículo e tal, eis que vejo no retrovisor, sendo iluminada pela luz do freio do meu carro, uma jovem com as mesmas características da jovem da história ouvida anteriormente. Ela estava meio corpo na mata e outro na estrada, como se estivesse espiando, observando. No ato, que a princípio achei insano e com adrenalina aflorada, engatei a ré no carro com uma pungência fora do comum. Olhei para frente para me situar e ao olhar para trás, simplesmente ela desapareceu.
mas parei o carro exatamente onde a vi. Olhei para todos os lados do carro e não vi ninguém. Desci do carro, fui até a beira da estrada. Uma ventania assolou o lugar e com o vento sobre a mata, eis que se revela um caminho mata adentro. Aí, meus amigos, naquele estágio do meu conhecimento, aquilo já era demais, não é? Entrei no carro, liguei-o e no momento em que ia arrancar, o carro começou a querer morrer. As luzes começaram a piscar, o aparelho de CD cuspiu o CD literalmente e com muita calma eu fui segurando a embreagem, nivelando com o acelerador. O carro foi engasgando como se algo não quisesse que eu saísse dali. Fui levando o carro do jeito que dava e de certa forma com um temor que ele se apagasse. No momento em que o carro estava no local onde eu freiei pela primeira vez, o carro simplesmente voltou a funcionar normalmente. Acelerei ao máximo sem olhar para trás e enfim saí daquele campo magnético que supostamente estava me prendendo. Cheguei em casa e fui logo acendendo todas as luzes da casa. Estava assustado e com certo medo. Bem, não relatei isso a ninguém, nem aos meus pais, pois para mim era tudo muito novo e estranho. Mas no fundo eu queria entender e me aprofundar sobre esses assuntos. Claro que hoje já contei essa história para alguns, cada um com suas concepções, e é isso que importa afinal. Depois de anos de estudos e pesquisas, sei que algo está ali e quer ser encontrado. Não estava preparado para entender certos casos, mas agora estou mais entendido. Voltei lá mais algumas vezes, mas não explorei o território. Sei que algo correu ali e de fato já tenho algumas teses. Por que eu? Não sei, mas existe algum propósito nisso e eu não temo nada, tendo Deus ao meu lado. Fica aí essa história e um abraço a todos. Olha, adorei o teu relato, moço. E eu acho que ninguém aqui vai pensar diferente de mim, né? Essa garota, ela, obviamente, morreu, alguém fez algum mal pra ela. Eu acho que o espírito dela estava ali vagando, tentando mostrar para alguém o que tinha acontecido. Vai ver que por isso que ela se mostrava e ia rapidinho para aquela rua ver se alguém a seguia, né? E o que será que tinha naquele caminho que abriu mata dentro? Daria uma vontade de entrar, né? Vocês entrariam para ver? Ou vocês fariam como ele, iriam embora? Eu acho que eu iria embora, mas é porque eu sou medrosa. Mas eu acho que o certo seria dar uma olhada para ajudar, né? Essa menina. Moço, você trabalha com alguma coisa sobrenatural, assim? Você faz algum tipo de investigação sobrenatural? Foi o que me pareceu. Depois você me conta. Ai, muito obrigada por ter enviado o seu relato aqui. Um grande beijo para você. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. O relato de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aqui pra mim. Dá uma olhadinha se você não esqueceu do like. E eu aguardo então aqui vocês num próximo relato. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.